Olá, que você seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira aqui de Santa Helena. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 31. Enquanto você abre a Bíblia lá no Evangelho de Marcos, eu quero começar perguntando para você que lugar o dinheiro ocupa na sua vida. Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? Essa daqui é uma história que nós vamos ler daqui a pouco, que na minha opinião é uma das histórias mais tristes de alguém que teve um encontro com Jesus. De todas as pessoas que vieram até Jesus, esse homem ele é o único que saiu pior do que chegou. Este jovem rico saiu pior do que chegou porque ele disse não àquilo que Jesus lhe trouxe como resposta aos seus questionamentos. O dinheiro, ele é o ídolo que tem maior número de adoradores. Pessoas se casam, se divorciam, matam e morrem por causa do dinheiro. No Sermão da Montanha, Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E no caso desse jovem, ele foi amado por Jesus, mas ele desperdiçou a maior oportunidade que ele tinha na sua vida. Ele veio à pessoa certa, abordou o tema certo, mas ele, recebendo a resposta certa, tomou a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Amou mais os prazeres transitórios desta vida do que a salvação da sua alma. Vamos ler o texto? Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 31. Acompanhe na sua Bíblia. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Nesse texto nós temos uma abordagem aqui muito interessante, você já deve ter percebido que esse jovem rico, ele vai de encontro a Jesus, mas ele sai e vai embora e sai da nossa história sem que nós saibamos o seu nome, sem que nós saibamos mais detalhes a respeito da sua vida, mas principalmente sem que nós tenhamos a certeza de que ele tomou a decisão certa. Porque o que nós vemos nesse texto é que ele tomou a decisão errada, diante da grande oportunidade que ele buscou ter, que ele encontrou, mas ele teve uma decisão ruim, uma decisão errada. Primeira coisa que nós queremos entender a respeito deste homem, deste jovem rico, é que ele é rico, porém insatisfeito. Esse jovem ele tinha muitas qualidades, mas nenhuma dessas qualidades preencheu o vazio da sua alma. Primeiro, ele era jovem. E
O texto aqui do Evangelho de Marcos não fala a palavra jovem, mas no texto de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 30, que é o texto paralelo escrito pelo evangelista Mateus, nós temos então a referência de que ele era jovem. Ele estava no alvorecer da vida, ele tinha a oportunidade de investir o seu futuro no reino. Ele tinha saúde, vigor, força, sonhos, e ele poderia fazer muito pela causa de Cristo principalmente. O texto paralelo de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30, e lá no versículo 23 nós temos a informação de que ele não era apenas rico, mas riquíssimo. Ou seja, ele tinha muito, ele tinha tudo o que o mundo podia lhe oferecer. Ele tinha casa, ele tinha bens, ele tinha conforto, ele tinha luxo, banquetes, festas, joias, propriedades e muito dinheiro. Dono de muitas propriedades, embora jovem, ele já era muito rico, provavelmente um jovem brilhante, inteligente e muito capaz. Ele era proeminente. Lucas 18:18 vai nos destacar que ele era um homem de posição. Ou seja, ele tinha uma posição que o favorecia. Ele possuía um elevado status na sociedade. Ele tinha fama, ele tinha glória. Apesar de ser jovem, já era rico. Apesar de ser rico, ele também era um líder famoso e influente na sociedade. Ele tinha uma reputação e grande prestígio. Mas lembra, nós nem o nome ficamos sabendo. Ele era virtuoso. O capítulo 10, aqui o versículo 20, ele diz: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência ou desde a minha infância. Ou seja, aquele jovem julgava ser portador das excelentes qualidades necessárias para ser uma pessoa correta no mundo da época. Ele se olhava no espelho da lei, a lei da Bíblia, do Antigo Testamento, a lei de Moisés, e ele dava nota máxima para si. Ele considerava-se um homem íntegro, alguém capaz. Ele vivia de forma honrada dentro dos mais rígidos padrões morais. Possuía uma excelente conduta exterior, era um modelo dentro do seu tempo, era um jovem que a maioria das mães gostaria de ter como genro, um jovem que emoldurava o sonho da maioria dos pais de hoje em dia. Um jovem rico, bem-sucedido, influente, com poder, com fama, com autoridade. Mas do que adianta tudo isso? Esse jovem estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 20, ele pergunta para Jesus: o que ainda me falta? Ele tinha tudo para ser feliz, mas o seu coração estava completamente vazio. Na verdade, Deus pôs a eternidade no coração do homem e nada deste mundo pode preencher esse vazio. O seu dinheiro, a sua reputação, a liderança não preenchem o vazio da sua alma, da sua vida. Esse jovem, ele estava cansado da vida que levava. Ele nada satisfazia os seus anseios, aquilo que vinha do profundo do seu coração. Ele percebeu que ser rico não basta, ser honesto não basta, ser religioso não basta, porque a nossa alma, ela é sedenta por algo maior. Esse algo maior chama-se Deus. Ele era uma pessoa sedenta de salvação. No versículo 17, ele correu em direção de Jesus e se pôs de joelhos diante de Jesus de uma maneira a honrar, a reverenciar Jesus. Ele estava ansioso por algo mais que não havia encontrado no dinheiro. Ele não queria mais enganar a si mesmo, ele queria ser salvo. A sua motivação era, assim, genuína e sincera. Ele foi a Jesus, a pessoa certa. Ele buscou o único poder que poderia salvá-lo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus com toda certeza, ele sabia que Jesus era a solução para a sua vida, a resposta para o seu vazio. Mas Jesus percebe que ele foi até Jesus com pressa. Porque o texto do verso 17 diz que quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. É interessante nós observarmos que naquela época as pessoas tidas como importantes, elas não corriam em lugares públicos. Mas esse jovem correu na direção de Jesus. Muitos querem ser salvos, mas deixam isso para amanhã e acabam perecendo.
eternamente. Esse jovem, ele não pôde mais esperar, ele não pôde mais protelar, deixar para amanhã, ele não aguentava mais. Ele não se importa com a opinião das pessoas, ele tem urgência para salvar a sua alma. E ele foi até Jesus, como já mencionamos, de forma reverente. Ele se humilhou caindo de joelhos. Alguém famoso, alguém conhecido que se ajoelha, que se prostra aos pés de Jesus. Demonstrou ter um coração quebrantado, uma alma sedenta, ele se rende aos pés de Jesus. E é muito interessante que no versículo 21, começo do verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Ele foi amado por Jesus. Jesus viu o seu conflito, o seu vazio, a sua necessidade, viu o seu desespero existencial e o amou. Como é importante lembrar que Jesus ama a todos nós. Mas ele era, além de rico, ele também era alguém enganado. As virtudes deste jovem rico, elas eram apenas aparentes. Ele superestimava as suas qualidades. Ele deu a si mesmo a nota máxima, mas Jesus tirou a sua máscara e revelou que a avaliação que ele fazia de si mesmo, da salvação, do pecado, da lei e do próprio Jesus eram apenas superficiais. Tudo aquilo que ele trazia de bagagem era superficial, diante da profundidade de uma decisão a ser tomada, diante da profundidade da caminhada com Jesus. Ele estava enganado a respeito da salvação. Ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. Graça é um presente imerecido, ou seja, a salvação é justamente pela graça. Um presente que eu recebo, mas eu tenho a certeza de que eu não mereço este presente. É interessante que o desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançar. Ele queria a salvação por obras e não a salvação pela graça. É interessante que todas as religiões que existem no mundo, elas ensinam que o homem é salvo pelas suas obras. Na Índia, por exemplo, multidões de pessoas que desejam a salvação deitam sobre camas de prego ao sol escaldante, balançam-se sobre um fogo baixo, sustentam uma das mãos erguida até se tornar imóvel, fazem longas caminhadas de joelhos. Enquanto aqui no Brasil nós vemos muitas romarias, muitas pessoas que sobem escadas de joelhos e fazem penitência, pensando alcançar com isso algum tipo de favor de Deus, sendo que o que nós alcançamos é somente pela graça. A salvação não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Esse homem, esse jovem rico, estava enganado a respeito de si mesmo. O jovem rico ele não tinha uma consciência de que era tão grande pecador. O pecado é uma rebeldia contra o Deus que é santo. E ele não é simplesmente uma ação, mas é uma atitude interior que exalta o homem e desonra a Deus. O jovem rico pensou, que suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. Havia um certo orgulho dentro do seu coração. Havia um senso de que ele era alguém muito bom. E talvez ele pensava que por ser muito bom, ele ia acrescentar muito à vida de Jesus. Mas muito pelo contrário. Tudo o que ele precisava não era o que ele tinha, mas tudo o que ele precisava era exatamente daquele que estava à sua frente. Ele precisava de Jesus. O jovem rico pensou que, pelo fato de guardar a lei e não ter quebrado os principais mandamentos de Deus, ele era alguém que vivia de forma correta. Mas, na verdade, ele já havia quebrado os dois principais mandamentos da lei de Deus, que Jesus resume falando em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aquele jovem, ele idolatrava o seu dinheiro, as suas riquezas e talvez até a si mesmo.
O seu Deus era o dinheiro. E o seu dinheiro era apenas o seu deleite, a busca dos seus prazeres, mas a constância dos seus vazios. No versículo 21, depois que Jesus olhou para ele e o amou, Jesus disse para ele: falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. O que é que faltava? Faltava o novo nascimento. Faltava ali a conversão. Buscar a Deus em primeiro. Ele queria a vida eterna, mas ele não renunciou aos seus ídolos. Jesus disse para ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele estava enganado até mesmo a respeito da lei de Deus. Ele mediu a sua obediência não apenas por ações externas, mas por atitudes internas. Jesus viu no coração dele o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Isso está escrito por Paulo, foi escrito por Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro era o seu Deus. Aquele jovem confiava no seu dinheiro e adorava o seu dinheiro. Por isso ele era tão apegado a isso. Mas ele estava enganado também a respeito do próprio Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre, mas não está pronto a obedecer este bom mestre. Ele pensa que Jesus é apenas um mestre, um rabi, e não o Deus verdadeiro. Ele acha que Jesus é apenas alguém feito de carne. Jesus queria que o jovem visse a si mesmo como um pecador antes de ajoelhar-se diante do Deus santo, justo e que ama todos nós. Nós não podemos ser salvos pela observância da lei, pois somos rendidos ao pecado. A lei é como um espelho, ela mostra a nossa sujeira, mas ela não pode remover as manchas. O propósito da lei é trazer o pecador até Cristo. A lei pode trazer o pecador a Cristo, mas ela não pode fazer o pecador semelhante a Cristo. Somente a graça pode fazer isso. A lei, ela nos mostra como um espelho aquilo que nós precisamos remover, os nossos pecados que são removidos pelo sangue de Cristo. Aquele jovem estava enganado acerca da verdadeira riqueza. Depois dele ter a sua consciência perturbada com a constatação de que faltava para ele alguma coisa, de que algo não estava certo na sua vida, algo diferente daquilo que ele esperava, Jesus o desafia com uma série de 5 imperativos, 5 ordens no versículo 21, aliás. Jesus diz para ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Essas 5 ordens, esses 5 imperativos que Jesus traz, eles não são apenas uma ordem que exige uma só reação. Ele deve anunciar aquilo que se constitui no objeto da sua afeição. Aliás, ele deve renunciar àquilo que se constitui no objeto da sua afeição antes de poder viver debaixo do senhorio de Cristo. Esses 5 imperativos são uma ordem que exige uma reação por parte deste indivíduo, deste homem, que, como já citamos, não sabemos o seu nome. Mas ele, o jovem rico, ele perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Versículo 22 diz que diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele preferiu ir para o inferno, abrir mão do seu dinheiro. Ele rejeitou a Cristo e a vida eterna. A sua tristeza, ele saiu triste e se torna o mais pobre entre os homens.
Ele se torna o mais pobre entre os pobres, porque ele perdeu a maior de todas as riquezas que poderia receber naquele instante. Também observamos, a partir do verso 23 até os versos 27, rico, porém perdidos. É muito interessante que, quando nós observamos nas nossas vidas, os que confiam na riqueza, eles não podem confiar em Deus. O dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro se torna um Deus. O dinheiro é o maior dono de escravos do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Portanto, a confiança em Deus, ela implica no abandono de todos os ídolos, inclusive o amor ao dinheiro. Quem coloca sua confiança no dinheiro não pode confiar em Deus para sua própria salvação. Os nossos corações somente têm espaço para uma única devoção. E nós só podemos nos entregar para o único Senhor. Quando nós nos entregamos ao dinheiro e permitimos que Ele mande nas nossas vidas, nós tiramos o espaço de Deus. E Deus não pode, e não habita, e não divide espaço. Quando eu tento amar as duas coisas, eu descubro que eu não consigo. Jesus não está condenando a riqueza. Isso precisa ficar claro. Ser rico não é o problema, mas a confiança na riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como diz 1 Timóteo 6,10. Há pessoas ricas neste mundo e piedosas que amam e que confiam em Jesus. E nós temos que lembrar que o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Jesus, ele ilustrou a impossibilidade da salvação daquele que confia no dinheiro. O verso 24, Jesus diz: os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E aí Jesus diz algo muito emblemático, mas muito interessante no verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É interessante que Jesus ilustra a impossibilidade da salvação daquele que confia no dinheiro. O camelo era o maior animal da Palestina no mundo daquela época. E o fundo de uma agulha era o menor orifício conhecido naquele contexto. Alguns intérpretes até tentam explicar que esse fundo da agulha era uma porta da muralha de Jerusalém, onde um camelo só podia passar ajoelhado e sem carga. Mas é interessante que o centro do ensino de Jesus aqui é a impossibilidade definitiva de salvação para aquele que confia no dinheiro. Um rico pode ir para o céu? Pode, desde que ele não ame e não confie mais no dinheiro do que a Deus. Há uma linha muito tênue e muito difícil. Portanto, o melhor é não ser rico, não ficar preocupado com as riquezas, com os bens, com aquilo que nós temos, do que pôr em risco a possibilidade de perder a salvação ou de não conseguir viver abundantemente a minha vida, confiando em Jesus e confiando no dinheiro, tendo os deleites e os prazeres no mundo, mas perdendo a vida eterna. A salvação, ela é uma obra milagrosa de Deus. É interessante nos versos 26 e 27, quando os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É interessante nós observarmos que a salvação é uma obra milagrosa de Deus. A conversão de um pecador é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode regenerar a si mesmo. Somente Deus
pode fazer de um amante do dinheiro um adorador do Deus vivo. E é interessante que no final do texto, dos versos 28 a 31, nós temos aqui uma referência de pobre, porém possuindo tudo. E existem aqui 3 fatos que nos chamam a atenção acerca, inclusive, dos discípulos. Primeiro, no verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. O primeiro ponto aqui, nessa parte final do texto, é a abnegação. Seguir a Cristo é o maior projeto das nossas vidas. Vale a pena abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Ele é a pérola de grande valor. Ele é a nossa maior riqueza. A afirmação de Pedro revela até mesmo uma visão comercial da vida cristã. E nós temos que ter cuidado porque a igreja está se transformando numa empresa, o evangelho num produto, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha e os crentes apenas em consumidores. E nós não podemos ter uma ideia de barganha. Eu vou dar para então receber. Quando nós investimos os nossos recursos na igreja local, não é para receber coisas de volta, mas é investimento no reino de Deus. Quando nós servimos, não é para receber algo em troca, mas é porque servimos ao Senhor servindo ao nosso próximo. A motivação que nós percebemos então, Jesus, no verso 29, Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, verso 30, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. É interessante que a motivação que nós temos aqui é que não basta deixar tudo por amor a Cristo. É preciso fazê-lo pela motivação correta. Nós precisamos fazer a coisa certa e com a motivação certa. O objetivo da abnegação não é receber a recompensa. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele dá, mas por quem Ele é. Muitos hoje pregam um evangelho de barganha com Deus. Você dá para depois receber de volta. E muitas vezes o homem continua sendo o centro de todas as coisas, mas Jesus fala que se nós precisamos Jesus fala que nós precisamos deixar tudo por amor a Ele e por causa do Evangelho. A referência de Atos, capítulo 20, verso 24. Nós devemos e precisamos deixar tudo por amor a Cristo e por causa do Evangelho. E aí nós temos a recompensa, como lemos no verso 30, e Jesus garante aos seus discípulos que todo aquele que o segue não perderá o que realmente é importante, quer nesta vida por vir ou quer no futuro. Jesus fala então de 2 coisas, de 2 recompensas, aliás, e de 2 realidades. Há uma recompensa imediata. Quem abre mão de alguma coisa ou de alguém por amor a Cristo e pelo Evangelho, recebe já no presente 100 vezes mais. Recebe a oportunidade de fazer parte de uma família na fé, por exemplo, muito maior do que a nossa família de sangue. Há uma recompensa também futura, além da imediata. No mundo por vir, nós receberemos a vida eterna. Essa vida eterna é gloriosa e feliz e nós vamos reinar com Ele para todos sempre. E nós não fazemos ideia do quão bom isto será. Há uma realidade. A vida cristã não é uma sala VIP, nem uma colônia de férias, nem uma vida apenas de deleites e prazeres. Nós somos chamados não para fugir da realidade, mas para enfrentá-la. A cruz vem antes da coroa, o sofrimento antes da recompensa final. Nós entramos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Há um equilíbrio entre bênçãos e batalhas na vida cristã. Nós somos abençoados, mas também somos provados. E isso precisa fazer parte das nossas vidas para crescermos na fé. Mas há também uma realidade surpreendente. Para o público em geral,
O rico ocupa um lugar de proeminência e os pobres discípulos o último lugar. Mas veja o que Jesus diz no verso 31. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Deus vê as coisas na perspectiva da eternidade. O primeiro se torna o último, enquanto o último se torna o primeiro. Nós não podemos ficar olhando para o mundo ao nosso redor, nos olhos do dinheiro, nos olhos dos prazeres, com os olhos daquilo que nos cerca. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Duas perguntas. Quanto você ganhará se você fechar esse negócio? Você ganha vida eterna, entregando a sua vida a Jesus. Diferente daquele jovem. Mas o quanto você vai perder se deixar de fechar esse negócio? Você vai perder a vida. Você vai perder o céu. Você vai perder a eternidade maravilhosa com Deus. E nós não fazemos ideia do quanto isso será bom. Mas nós sabemos que o preço pago foi o sacrifício de Jesus. Portanto, precisamos valorizar não as riquezas, mas o sacrifício de Jesus a cada dia mais. Quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo e pelo privilégio de olharmos para essa história um pouco triste, porque é um homem, é um jovem que tem um encontro face a face com Jesus, mas que acaba desistindo de seguir Jesus porque amava mais as suas riquezas. Ó Deus, muitas vezes nós caímos porque amamos mais aquilo que nos cerca, amamos mais a nossa família, o nosso dinheiro, o nosso status, o nosso trabalho do que o Senhor. Por isso, ó Deus, nos perdoe e restaure em nós o amor verdadeiro pelo Senhor e pelo nosso próximo, como Jesus nos ensinou. Portanto, ó Deus, tenha misericórdia e nos faça olhar cada vez mais para Jesus e ter em Jesus a maior riqueza que nós podemos ter. Assim eu oro, colocando as nossas vidas diante do Senhor, fazendo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pelo seu tempo investido aqui, que esse estudo ele possa realmente falar ao seu coração. E se você quiser, você pode compartilhar adiante, fique muito à vontade. E no domingo, às 19h30, nós temos nosso culto público, você é convidado a participar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia